Queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo de número 10. Qual que é o versículo? Onde nós paramos semana passada? Nós vamos começar hoje no versículo de número 8. Nós vamos começar no 8. E hoje nós concluiremos, se assim Deus o permitir. Amém? Os irmãos que não pegaram ainda o estudo, podem acessar o nosso site, está lá todas as gravações, para que nós possamos dar sempre aquele acompanhamento, né, para a gente não ficar perdido, sem saber o assunto, né? Então hoje nós vamos conversar no versículo de número 8, nós vamos ler o versículo 8, 9, 10 e 11. Diz assim: põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e isto nunca verá. Irmãos, o comportamento do homem ímpio é um comportamento ousado. Até mesmo em locais supostamente com segurança, no caso que a Bíblia fala de uma aldeia, dentro de uma aldeia com certeza deveriam existir regras, policiais, soldados, juízes, pessoas ali com autoridade para que nada acontecesse com as demais pessoas, e se alguém cometesse algum crime pudesse ser julgado. Mas a Bíblia diz que até mesmo nesses lugares fortificados, ele estava pronto ali, preparando emboscadas para pegar as pessoas. Também matar em oculto. Então, o ímpio, irmãos, ele é uma pessoa injusta, uma pessoa que não teme a Deus, que acha que Deus nunca verá o seu pecado, ele esquece-se de Deus, esquece-se de praticar a justiça social. Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto de justiça social e dizer para a igreja, o que é justiça social? É um conjunto de ações sociais destinado a suprimir as injustiças de todos os níveis, reduzindo a desigualdade e a pobreza, erradicando o analfabetismo e o desemprego. A justiça social é algo do reino de Deus. Deus, ele se preocupa com o ser humano. E nós, como cristãos, nós também temos que ter em mente que nós devemos praticar a justiça, inclusive a justiça social. E eu quero ir além. Ao praticar a justiça social, não pode ser aquela justiça como que se você fosse receber um galardão. Eu vou fazer isso porque eu vou receber algo de Deus. Não, está errado. Eu dou esmolas porque eu vou receber alguma coisa de Deus. Ou eu dou esmolas porque eu quero ganhar lá no futuro, não quero que me falte nada. Ou eu convido as pessoas para ir à minha casa, almoçar comigo, pensando naquele retorno que a pessoa vai me convidar também para me ir à casa dela. Nós não podemos agir dessa maneira. O cristão, ele pratica a justiça social, ele pratica todo tipo de justiça por causa do amor. Amor. Queridos, o desejo divino é que nós amemos o nosso próximo. O ímpio, ele prepara emboscadas, ele pisa nos inferiores, que ele acha que as pessoas são inferiores a ele. Não que alguém seja inferior a ninguém. Nós somos todos nivelados, somos seres humanos. Todos nascemos e morremos do mesmo jeito.
tanto o pobre quanto o rico. Todos descem à sepultura. Portanto, nós estamos numa mesma linha horizontal. E agora, algumas pessoas se sentem superiores, o ímpio se sente superior. Porém, irmãos, não é assim que Deus quer. No livro de São Marcos, capítulo de número 12, versículo 28 a 33, nos diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputarem, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha, o desejo do nosso Deus é que nós pratiquemos a justiça social por amor, irmãos, por amor. Por amor. O cristão, ele faz boas obras, ele pratica boas ações, não é porque ele está querendo melhorar para a próxima reencarnação, não é que na próxima reencarnação ele vai voltar melhor, porque o cristianismo prega e nos ensina que não haverá reencarnação, que nós, depois de morrermos, nós teremos que passar diante de um Deus, para o tribunal desse Deus. Nós devemos prestar conta desta única vida que Ele nos dá. Ao homem, ele nasce uma vez só e depois vem o juízo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto muitos estão preocupados com a reencarnação, quero nascer melhor, olha, por isso que eu pratico boas obras. Não, nós praticamos porque amamos. Amamos primeiro a Deus sobre todas as coisas. Amamos a Ele e depois amamos o nosso próximo. Irmãos, nós não podemos pensar num cristianismo sem obras. Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos de praticar ações, mas por amor. Se você tem praticado uma boa ação, pensando na retribuição, esquece. Melhor você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu quero marcar um encontro contigo nessa noite, porque eu quero praticar as boas obras por amar as pessoas. Por amar. Amar. E amor, é fácil falar, eu te amo, mas demonstrá-lo com ações é difícil. Amar e espancar a pessoa não é amor. Amar e deixá-la passar frio não é amor. Amar e deixá-la passar fome não é amor. Enquanto o ímpio arma ciladas, enquanto o ímpio tenta destruir o ser humano, a qual Deus disse para amá-lo, o cristão, ele verdadeiramente pratica boas obras por amor. E essas boas obras devem começar dentro de casa e depois se estender aos demais. Amém? Versículo de número 12, 13, 14. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não os esquadrinharás? Tu o visite, porque atentas para o trabalho e enfado, para retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. O salmista apela novamente a Deus para que Ele intervenha em favor das pessoas necessitadas, dos órfãos, daqueles que estão desprovidos de um socorro, de um benefício familiar, de um pai, de uma mãe, ou até mesmo de uma autoridade que possa, assim,
prover aquilo que lhes falta. Em Deuteronômio, capítulo de número 27, versículo de número 19, diz assim: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e o da viúva. E todo o povo dirá amém. Então quer dizer, todo aquele que praticar o mal contra o estrangeiro, contra o órfão e contra a viúva, será maldito, amaldiçoado. E toda a congregação diga amém. Amém. O nosso Deus, irmãos, desde quando Ele criou o homem, Ele teve um zelo especial pelo homem, um cuidado pelo homem, no qual Ele disse que toda erva produziria alimento para o homem. Ele quis sempre que o homem tivesse como se sustentar aqui na terra. E Ele também colocou leis, depois que a sociedade foram criadas, principalmente dentro da sociedade hebraica, judaica, Ele criou regras para que as pessoas nunca passassem necessidade. A pessoa tinha o direito de colher dentro da fazenda daquela pessoa que estava produzindo. Se ele fosse um órfão, uma viúva, ele teria condição de se sustentar com o mantimento daquela pessoa que estivesse uma lavoura. Ele poderia entrar lá, colher espigas de milho, ele poderia procurar um alimento ali. O nosso Deus também se preocupava com o estrangeiro, mesmo que não era um ser de nacionalidade judaica ou hebraica. Se estivesse peregrinando pela terra, ele tinha o direito também de ir lá e colher as espigas e comer. Não estava dando o direito dele acumular riquezas com aquilo, mas para o seu sustento, ele poderia ir lá e pegar as espigas e comer. E outra também, deveria ser acolhido dentro de casa também, mesmo que não tivesse o costume dos israelitas. Deus se preocupava com o homem. Agora, o ímpio, ele não tem esse cuidado com as pessoas. O ímpio, ele não se preocupa com o seu semelhante. Ele não está nem aí. O que importa é o seu Deus, a sua barriga, o seu ventre. Se estiver tudo bem com ele, não importa o que esteja acontecendo com o outro. Não importa o que esteja acontecendo com meu irmão, com a minha irmã. Não importa se ele está desempregado, é problema dele. O ímpio age desta maneira. Mas o cristão, ele deve agir de uma forma inversa. Ele tem que ter um cuidado especial com as demais pessoas. E Jesus, ele ainda deixa uma ordem bem clara. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 12, do versículo 31 ao 34, diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então Jesus, ele estava aqui dizendo para nós, olha, dai esmolas, cuidai das pessoas, não se preocupe com você mesmo, mas se preocupe com os outros, e ajunteis tesouros aonde? No céu. Eu não estou dizendo que você não pode fazer um pé de meia, pastor Luciano. Irmão Ademar, olha, será que nós não podemos então fazer uma poupancinha, Lógico, devemos nos preparar para a velhice. Nós cremos que o nosso Senhor pode vir essa noite, mas se Ele não vier, nós não precisaremos de recorrer a ninguém, nós teremos com quem nos sustentar, né? Com que pagar as nossas contas, não é assim? Então nós devemos fazer um pé de meia para o nosso futuro, mas não é só ajuntar para nós precisamos também de saber dividir. Eu costumo dizer sempre que o dinheiro é como um adubo. Se você pega o adubo, os irmãos que trabalharam já na roça conhecem o que eu vou falar. Se você pega o adubo, um saco de adubo, e coloca nos pés de uma árvore,
O que vai acontecer com essa árvore? Hã? Alguém sabe dizer? O que vai acontecer? Vai matar a árvore, né, irmão Natanael? A árvore vai morrer. Mas se você pegar um pouquinho de adubo, jogar numa da árvore do lado, sair para o outro lado, jogar na do outro lado, e distribuindo um pouquinho de adubo, sabe o que vai acontecer? Todas florescerão e darão frutos. Assim é o dinheiro. O dinheiro ele precisa de ser distribuído. Não adianta estar só com uma pessoa. Não adianta você só acumular. Porque o reino de Deus é o seguinte: no reino de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe. Então, se você resolver abençoar as pessoas com aquele dinheiro que Deus tem te abençoado, você será mais abençoado ainda. Eu me lembro, irmãos, no começo da vida de casado, né? É a fase mais difícil que a gente passa, né? Jovem, eu casei muito novo ainda, casei com 18 anos. Passei por muitas dificuldades, mas uma coisa interessante, eu fui criado por uma avó, e essa minha avó, tudo que tinha em casa era para repartir. Em casa sempre tinha comida com fartura, se alguém batesse na porta, qual seja a hora, tinha comida, tinha de tudo, roupa para dar, e assim foi. E eu casei com uma mulher maravilhosa, ainda bem que ela não está aqui, né? Eu posso falar com mais propriedade, que assim ela não fica brava comigo, né? Se ela não tivesse aqui, ela ia me bater. Mas quando nós nos casamos, ganhava bem pouquinho, mas ela sempre fazia uma coisa: ela ia lá, tirava um pouco daquilo que nós comprávamos e falava: olha, nós vamos levar na casa de fulano ou na casa de ciclano. Olha, todo mês fazia a compra, ela lá tirava, eu não precisava de falar nada. Ela ia lá e tirava e nós íamos levar. E Deus, irmãos, nunca deixou faltar para nós. Eu já teve meses de não ter dinheiro para comprar um botijão de gás. Quanto custa um botijão de gás? R$30, é isso? Hoje nem gás eu compro mais, né, que é encanado, né? Quanto que é? 30 e poucos reais? 40 reais. Meses e meses eu não ter 40 reais para comprar um botijão de gás. Mas o gás nunca acabava em casa. Deus multiplicava aquele gás. Amém? Então, irmãos, nós servimos a um Deus da multiplicação. O que você tem na tua casa, Deus vai multiplicar. Não se preocupa que vai faltar, não. Nunca vai faltar. Deus vai multiplicar. E vamos voltar lá para a palavra. E se não multiplicar, você não morrerá de fome. Deus vai te conservar vivo na fome. Deus te conservará vivo na fome. Mesmo que a ciência diga que o homem não consiga sobreviver, Deus vai te fazer sobreviver no meio da fome. Ele vai conservar a tua vida. Vai conservar a vida dos teus filhos. Então, meu irmão, entenda que a vontade de Deus não é que nós pervertamos ou que nós enganemos as pessoas ou que nós não ajudemos ninguém. Não, pelo contrário, nós estamos aqui para auxiliar as pessoas, porque nós somos mordomos. Tudo que eu tenho, o carro está no meu nome? Tá, mas não é meu, pertence a Deus, Ele me deu. A tua casa, o teu apartamento, aquilo que está na tua despensa, pertence a Deus. E tudo que você tiver pertence a Ele. E se você distribuir, Ele vai te dar mais. Olha, irmãos, não estou sendo hipócrita e mandando ninguém vender nada aqui, dar para ninguém. Tá? Mas aquilo que você tem, você pode repartir, reparta, porque não faltará. E se Deus mandar você vender alguma coisa e dar para alguém, pode vender e dar, porque não vai te faltar. Melhor obedecer do que sacrificar. Há uns 8 anos atrás, eu estive na minha cidade natal e eu vi um irmão testemunhar que ele pediu um carro novo para o Senhor e ele fez um voto: Senhor, se tu me der aquele carro novo, eu vou dar esse fusquinha que eu tenho aqui há muitos anos para o pastor lá daquela cidade. E Deus deu um carro zero para o irmão. Deus o abençoou no negócio, ele foi lá e comprou um carro zero. E agora, para dar aquele carro para o irmão? Vou dar nada, vou anunciar o carro. Anunciou o carro, chegou o comprador. Quando ele fechou o negócio e foi entregar a chave do Fusca para o comprador, a mão dele fechou.
não abriu mais. A mão dele travou. Aí o Senhor falou para ele: o que você tinha combinado? Ele falou: não, mas o carro é meu. Então tá, o carro é seu. Então vai. Não conseguia passar a chave do carro para o homem. Ele precisou de pedir desculpas, desfazer o negócio, a mão dele ficou fechada, ele teve que ir para uma cidade vizinha onde nós morávamos. Chegando lá, a mão dele se abriu e ele entregou a chave daquele carro para aquele pastor. Ele falou: pastor, esse carro é seu. Meu irmão, negócio com Deus não tem brincadeira. Nós não precisamos de votar, mas se nós votarmos, nós precisamos de cumprir. Por isso que eu falo para vocês, meu irmão, Deus sempre está pronto para nos abençoar, mas Ele não quer somente te abençoar para você falar: olha, eu tenho, eu faço. Não, Ele está te abençoando para que você possa abençoar os demais. O nosso Deus, Ele usa homens para abençoar os homens. E a Bíblia diz assim: aquilo que de graça recebeis, de graça dai. Isso não era só na palavra. Ah, pastor, o senhor está usando um versículo aí fora do contexto. Não, é tudo que Deus nos dá. Por quê, irmãos? Tudo, a nossa vida é Ele quem deu. Nós temos tudo. Não é, irmão Francisco? O que nós podemos dizer que nós adquirimos sem Deus? Nada. Tudo que nós adquirimos foi pela misericórdia do Senhor. Então nós precisamos de entrar por esse caminho para que o Senhor nos abençoe. Eu vim agora pelo caminho conversando com meu pai e falamos sobre o meu avô. O meu avô foi um homem muito rico e ele perdeu tudo. Meu avô perdeu tudo. Mas eu nunca vi aquele homem reclamar dele não ter dinheiro. E meu pai ainda disse assim: tanto fazia ele estar com uma nota de 10 na mão como uma nota de 100. Que era a mesma coisa para ele. Se alguém chegasse para ele e pedisse aquela nota de 100, ele só tivesse aquela, ele falava: tô, e ia embora, totalmente desprendido do dinheiro. E é isso que nós precisamos de ser, desprendido dos bens materiais. E quanto mais desprendido nós formos dos bens materiais, mais o Senhor nos abençoará. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, não sei quem que vai acreditar, mas meu pai está aí de testemunha. Meu avô nunca trabalhou na vida, e nunca faltou nada para ele. E não era crente, irmãos. E não era crente. E ainda comentei com meu pai, acordava de madrugada e via ele rezando, né? Porque ele rezava, e eu via ele rezando, e ainda eu me questionava: mas que tanto pecado esse homem tem que até de madrugada ele fica rezando, né? Mas é porque a gente não via, ele é uma pessoa tão inocente, tão desprendida das coisas terrenas, que você fala: puxa vida, o que acontece, né? Então, irmãos, nós precisamos de ser assim, desprendidos dos bens materiais e prontos para abençoar as demais pessoas. E volto a dizer, primeiro os de casa, porque a Bíblia nos ensina assim, e depois os demais. Amém? Eu não lembro qual que é, mas tem um versículo que nós estudamos, que a regra para que nós obtivermos aquilo que nós desejarmos, é primeiro dar aquilo para outra pessoa. Depois Deus nos fartará daquilo. Deus nos abençoará com aquilo. Primeiro é dar, para depois receber, Marcinho. Certo? Primeiro nós temos que dar para depois receber. Olha que coisa interessante. Irmãos, se eu for ministrar alguma coisa dessa para os homens naturais, não vão entender, vão falar: você é louco, você é maluco, né? Você acha que eu vou dar primeiro para depois receber? Não, mas no reino de Deus é assim: primeiro você dá e depois você recebe. Agora, você recebe que medida? Que tipo de medida que você recebe? Recalcada, sacudida, transbordante, né? É uma coisa assim, infinitamente maior daquilo que você dá, maior do que aquilo que você deu. É a lei de Deus, é assim que funciona. Agora, para os homens, infelizmente, né, não funciona assim, mas para nós, que vivemos a palavra, funciona. Enquanto o ímpio tenta prejudicar as pessoas, tenta matar, tenta pisotear, o crente não. O crente, ele tenta abençoar, ajudar, ele insiste com as pessoas, e aquilo que ele faz com a mão direita, sua mão esquerda, não sabe. Ok? Amém? Vamos continuar?
Hoje as horas até que renderam, viu? Estou até admirado hoje. Acho que alguém atrasou o relógio aqui. Versículo 15, 16, 17... Não, nós lemos agora, né? Não, perdão. Nós lemos versículo 12. Vamos ler o versículo 15, 16, 17 e 18. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. O Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortará os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Enquanto o ímpio achava que Deus não estava vislumbrando as suas atrocidades, o salmista pede a Deus agora que o Senhor dê um ponto final. O salmista intercede para que Deus, pare esse homem violento, esse homem que comete as atrocidades. E ele tem certeza que Deus fará isso, que Deus ouve, porque Deus é vivo. Nietzsche, um filósofo alemão, disse a seguinte frase: Deus está morto. E eu comecei a analisar, durante a semana passada, enquanto eu meditava nessa palavra, que muitos acreditam nesse filósofo alemão, Nietzsche, que Deus está morto, e praticam tantas e tantas atrocidades, imaginando que ficarão impune. Posso praticar isso, praticar aquilo outro, posso enganar o meu chefe, posso lesar o meu funcionário, posso pisar em cima das pessoas, eu tenho poder, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso fazer tudo que é errado, porque Deus está morto. Se eu parto dessa primícia que Deus está morto, eu sou um ser que não preciso prestar contas a ninguém. Ninguém é maior do que eu. Eu sou o meu próprio Deus. Eu giro em torno de mim mesmo. E aí eles saem e praticam aquilo que eles acham que é correto, aquilo que aos seus olhos parece tudo normal. E engraçado que parece que tudo vai bem para esses homens, né? Não parece assim? Não tem hora que a gente faz lá. Depois nós vamos estudar um salmo um pouquinho mais para frente. Mas tem hora que parece que dá tudo certo para esses homens. Parece que tudo dá certinho. E para aqueles que estão lutando com a verdade, com Deus do seu lado, parece que as coisas não caminham tão bem. Mas, irmãos, o salmista tinha certeza de que estes homens teriam que se encontrar com Deus. A Bíblia nos afirma que o nosso Deus está vivo. Eu afirmo para vocês que Deus está vivo. Mas como, pastor? Porque eu sinto a sua presença, porque eu vivo pela sua misericórdia, porque eu já vi os livramentos que Deus faz. Eu posso dizer para vocês, eu experimento Deus na minha vida todos os dias. Enquanto Nietzsche não teve esse prazer de experimentar a Deus, morreu num hospício louco, com toda a sabedoria humana, com todo conhecimento filosófico, nós, simples homens, mortais, nós podemos dizer que nós conhecemos a Deus, que nós desfrutamos desse Deus que é vivo e eficaz, que é poderoso para fazer grandemente, abundantemente em nossas vidas, tudo o que necessitamos, desde um simples desejo aos grandes milagres, as curas, os livramentos, as portas que Ele abre. Esses homens não podem desfrutar. Eles fazem tudo o que acham que está certo, praticam as atrocidades e não são abençoados por Deus e nem conhecem a Deus.
Porém, Deus conhece a cada um pelo nome e não deixará que essas impunidades passem. Simplesmente, olha, vão cometê-las e vai ficar por isso mesmo. Não. Diante de Deus eles terão que chegar um dia. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16, que diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. É um nome que só ele conhece e ninguém mais. E está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiram, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. E de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E ele as governará com um cetro de ferro, e pisará o largar do vinho, do furor, da ira do Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, os olhos do nosso Deus está sobre a face da terra, contemplando como chamas de fogo. Não tem como ocultar. Pode praticar o que quiser. Pode até dizer que Deus está morto. Você acha que muda alguma coisa? Não muda nada. O nosso Deus continua vivo. Ele ressuscitou. Se nós formos lá em Jerusalém, está lá dizendo lá no sepulcro, não está aqui, já ressuscitou. Olha, ele vive. O nosso Deus não ficou preso pelos grilhões da morte, mas ele ressuscitou. Ele venceu. Ele é vencedor. E os seus olhos estão sobre a face da terra. Ele contempla os fiéis e os infiéis. E ele julgará a cada um. Pode acreditar nas filosofias humanas. Pode acreditar nas religiões humanas. Pode acreditar em tudo aquilo que se ouve e menos em Deus. Não tem problema. Um dia você terá que conhecê-lo. Um dia todo joelho se dobrará perante ele. E não tem como escapar desse dia. Você pode ser cristão, ateu, você pode ser espírita, você pode ser hinduísta, você pode ser budista, você pode ter qualquer religião, ou não ter nenhuma religião. Um dia você terá que prestar contas diante de Deus. E lá não vai ter desculpa, irmão Cláudio. Lá não vai ter desculpa. Na sociedade, se nós vamos diante de uma autoridade, nós podemos inventar uma desculpa, nós podemos inventar uma desculpa para o nosso chefe, para o nosso patrão, mas para Deus não tem jeito. Com Deus vai ser contas certinhas. Teremos que prestar contas. Para nós concluirmos, versículos de São Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 6. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Nosso Deus está vivo e com poder julgará a todas as nações. Portanto, meu irmão, se você ver o ímpio praticar a injustiça, se você vê-lo prosperar,
Não se preocupe com essa suposta prosperidade. No livro de Jó nós vimos, irmãos, quantas vezes os seus amigos falaram para ele: olha, Jó, o homem que é justo, não aconteceria isso com ele. O homem que é justo não prosperaria. E nós vemos que realmente o ímpio, muitas das vezes, aparenta prosperar, aparenta ir tudo bem com ele, aparenta dar tudo certo na sua vida, mas chegará o dia que ele vai ter que chegar diante desse Deus Todo-Poderoso e não vai ter para onde ele fugir, não terá para onde ele recorrer. Ele vai ter que aceitar aquilo que ele ouvir, a sentença a qual Deus der para ele. Ele vai ter que se submeter a esta sentença. E haverá apenas duas sentenças. Duas. Vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E a outra sentença é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É duas sentenças. E agora, dentro dessa sentença, muitos chegarão lá e dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Não é assim? Olha, nós curamos os enfermos, né? Nós fizemos isso, fizemos aquilo, né? E o Senhor vai dizer para eles: olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por quê? Às vezes praticavam parte da palavra e abandonavam uma parte. Não tem como viver a palavra pela metade. Ou nós vivemos ela por completo, ou não serve. Nós precisamos de entrar pela porta que é estreita, que conduz à vida eterna. E para entrar por ela, nós precisamos de viver a palavra todos os dias. E a Bíblia dá um conselho. Você é ímpio, você quer praticar a impiedade? Continue. Esses dias um amigo veio conversar comigo e dizendo que a sua esposa o abandonara. E ela disse assim: olha, eu cansei de viver como eu vivo, ir para a igreja, cantar. Eu sei que eu estou errada, mas eu vou me arrepender lá no futuro. Mas eu não quero mais nada com você, e não quero mais nada com a igreja, eu vou curtir a minha vida. A Bíblia diz que quem é sujo, surge mais ainda. Mas aquele que é puro, santo, santifique-se mais ainda. Então, se você vê o ímpio indo por um caminho e achando que está dando tudo certo, lembre-se que ele está praticando a injustiça e ele vai ser condenado. Pratique a justiça e viva, irmãos. Viva. Não é a vida momentânea somente da terra, mas é uma vida a qual Deus preparou para nós. Nós temos um lugar de descanso, nós temos um lugar de paz, aonde todos os salvos em Cristo Jesus se reunirão. E tem um hino que nós cantamos, que diz assim: tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas que estão lá nos céus, a quantidade será numerosa de pessoas que entrarão ali. E eu e você fazemos parte desse povo que irá morar no céu. Portanto, que o ímpio pratique a impiedade, mas que nós, como justos, nos justifiquemos mais ainda, nos santifiquemos mais ainda a cada dia, para que nós possamos alcançar o reino dos céus. E o reino dos céus é um reino tomado à força. À força. Não é de qualquer maneira. Olha, aí eu quero entrar no reino dos céus. Ah, você quer? Você precisa de enfrentar uma luta muito grande. Agora, nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores por aquele que já pagou o preço por nós, por aquele que já venceu o mundo, já venceu as trevas, já venceu a Satanás, morreu e ressuscitou. Nietzsche foi infeliz em dizer que o nosso Deus está morto, porque ele vive. Eu fui estudar mais a fundo, mas eu
Eu não quero nem me aprofundar em filosofia, né? Mas aí comecei a analisar e cheguei à seguinte conclusão: mesmo que Nietzsche não queira ter dito aquilo, ele disse e não conheceu a Deus, mas nós o conhecemos e o veremos face a face, e ele nos dirá: vinde, benditos de meu Pai. Isso que é o mais importante, irmãos. Não é expulsar demônios, não é curar os enfermos, mas é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Está vendo? A irmã está contando que ela saiu para distribuir uns pães para as pessoas e o último pão ela não conseguiu dar. E ela chegou em casa e ela queria dar aquele pão e no fim não conseguia dar aquele pão. E quando ela chegou em casa, tinha um catador na rua de lixo, né, de produtos recicláveis. E aí ela pegou e deu o pão para aquele homem. Daqui a pouco, e ela foi procurar o celular em casa, não encontrava. Ela preocupada que havia perdido o celular. Ela, daqui a pouco, toca lá a campainha na casa dela, e aquele homem a qual ela deu o pão, estava com o celular lá dentro, veio devolver o celular dela. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus cuida de nós até mesmo com o nosso celular. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Curva a sua cabeça nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por termos, ó Pai, essa oportunidade de estarmos na Tua casa, para aprendermos a Tua palavra, para, Senhor, sermos instruídos pelo Teu Espírito, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é tão bom e tão maravilhoso, ó Pai, a qual nós não merecemos a Tua bondade. Senhor, te agradecemos porque realmente, ó Pai, Tu escolhestes a nós, tão pequenos, ó Pai, tão limitados, para nos revelar coisas grandiosas e maravilhosas a respeito do Teu reino, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por fazermos parte do Teu corpo, por Te conhecermos tão de perto, por podermos dizer, ó Pai, que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é aquele que cuida de nossas famílias, que cuida de nossas vidas, que cuida do nosso emprego, que cuida, Senhor, do nosso carro, que cuida da nossa conta bancária, que cuida, meu Deus, de todos os aspectos da nossa vida emocional, financeira, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse cuidado, ó Deus. Sabemos que se fosse pelos homens, ó Pai, eles nos oprimiriam, eles nos matariam, nos assaltariam, Senhor, jogaria, Senhor, para escanteio, mas o Senhor tem nos colocado em uma posição de destaque, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dos nossos filhos, tem cuidado, Senhor Jesus, de tudo nos mínimos detalhes. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por termos conhecido a Ti, por o Senhor ter nos escolhido, ó Deus, por o Senhor ter nos encontrado no caminho da perdição e ter nos revelado essa tão grande salvação, a qual nós não temos condição de pagá-la, meu Pai. Te louvamos, ó Deus, por esse Teu amor imenso, por essa Tua bondade, por essa Tua misericórdia, pelo Teu estender das Tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Queremos agora Te pedir, ó Deus, pelas vidas que se encontram agora, nesse momento, em uma situação em que eles estão sendo oprimidos, ó Pai, por pessoas ou por Satanás. Nós queremos levantar um clamor agora, nesse momento, por essas vidas, ó Pai. Nós não sabemos, Senhor, não conhecemos a circunstância, mas, Senhor, elas têm, ó Pai, sentido nesse momento, ó Deus, que o mundo está sufocando, que Satanás está, Senhor, sobre as vidas delas, ó Pai, tentando destruir, tentando roubar, matar. Nós queremos Te pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa tocar nessa vida, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa repreender toda a opressão, ó Pai, e que elas possam se sentir livres em Ti, ó Pai. Aquelas que tomaram a decisão de Te conhecer nessa noite, ó Pai. Que elas possam, meu Deus, nesse momento ser tocadas pelo Teu Espírito, ó Pai. Que a Tua unção seja derramada de uma maneira poderosa, meu Pai. Que elas possam se sentir amadas por Ti, guiadas por Ti, guardadas por Ti, ó Pai. Cuida, meu Deus, de uma maneira tremenda e especial a cada um dos Teus filhos que aqui estão também, ó Deus, que vieram aqui, ó Pai,
aguardando, Senhor, uma resposta Tua, aguardando, meu Deus, uma providência Tua, que eles possam ter a Tua resposta, meu Pai, que eles possam, meu Deus, sair daqui nessa noite confortados por Ti, pela Tua palavra, Senhor. Aqueles que adentraram aqui enfermos, ó Pai, que possam sair daqui nessa noite curados, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós, ó Pai, enviamos, ó Deus, uma palavra de libertação, de cura, de restauração, ó Pai. Que haja saúde plena, em nome de Jesus, ó Pai. Onde estiver uma doença, uma enfermidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Quer seja ela mental, quer seja ela no sangue, no coração, na coluna, Senhor, doença de pele, onde estiver essa doença agora, meu Pai, nós a repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. Oramos agradecidos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe, irmãos. Oh, aleluia, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos capacitado a cada dia, Pai, para juntos, ó Pai, adorarmos o Teu nome para todo sempre, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, continue encontrando, Pai, guarida nos nossos corações, ó Pai, para que a cada dia, Pai, possamos cumpri-la, para que possamos a cada dia meditar nela de dia e de noite, Pai, observar as Tuas instruções, observar a Tua vontade, Pai, e trazer para as nossas decisões, trazer para as nossas palavras, meu Pai, trazer para o nosso dia a dia um cumprimento verdadeiro, meu Pai, da Tua palavra dentro das nossas vidas, Pai. Leva o Teu povo em paz, debaixo da Tua mão poderosa, a mão que livra, a mão que sustenta, a mão que provê, meu Pai, a mão que nos salva, que nos cura e que nos liberta, Pai. Continua, Senhor, abençoando as nossas vidas, ó Pai, a cada dia, porque a Tua palavra diz que são as bênçãos do Senhor que nos enriquece, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, e Te exaltamos, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de cada um de nós, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez dentro dos nossos corações essa noite, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam abundantes em todos os nossos corações, hoje e para todo sempre. Digamos todos, amém. Saudai-vos uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus.